Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcos Henrique aqui do canal Café com Fé. Estou aqui mais uma vez para pensar e meditar com você sobre a palavra do Senhor. Com meu cafezinho a postos e a palavra do Senhor também nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever. Clica no sininho para que você possa receber as notificações quando nós lançarmos outros vídeos. Que você seja abençoado por essa palavra. Se você é membro do canal, eu te agradeço a companhia e te peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Faça com que a palavra do Senhor seja espalhada, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a importância do Espírito Santo e sobre os perigos de perder a comunhão com Ele. Nós estamos no segundo vídeo e hoje a gente vai falar sobre o personagem de Sansão. Personagem bastante conhecido, que foi cheio do Espírito de Deus e perdeu essa comunhão com Deus. Então a gente vai ver e vai aprender com ele para que a gente não perca a comunhão com o Espírito Santo de forma alguma. Por isso eu te convido a pegar o seu café, a sua palavra e vamos meditar na palavra do Senhor em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler no livro de Juízes, capítulo 13. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou usando a Bíblia na versão Almeida Revista e Corrigida, mas você pode ler na versão que você quiser. Eu já falei num outro vídeo, eu tenho várias Bíblias e conforme eu vou estudando, vou lendo, eu vou usando versões diferentes aqui, mas não tem problema. Que o Senhor te abençoe e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Juízes capítulo 13 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto este menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Essa é a palavra do Senhor. Sansão é muito conhecido, até mesmo pessoas que não são evangélicas, que não estudam a Bíblia, já ouviram falar de Sansão, porque Sansão era um personagem da Bíblia, que a gente sabe que ele tinha muita força e ele fez muitos feitos grandiosos pela força que o Senhor deu a ele. Então, Sansão ele foi determinado por Deus como nazireu de Deus. O nazireado era um voto muito importante. E Sansão, ele ali estava recebendo uma convocação desde antes do ventre. Eu não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez, mas você foi chamado por Deus, mesmo antes de nascer. O seu chamado, a sua vida, ela está nas mãos de Deus. E se você ainda não entendeu o seu chamado, peça ao Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação nessa terra? O que eu tenho que fazer pelo teu reino? Sansão ele tinha uma missão muito clara: libertar Israel da mão dos filisteus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te mostrar através do seu Espírito qual é a sua missão e que você possa caminhar de acordo com a sua missão e cumprir a sua missão em nome de Jesus. A Bíblia ela continua relatando essa história aqui. Ela vai dizer que a mulher de Manoá, a Bíblia não diz o nome dela, mas ela diz que ela vai procurar o seu marido e conta a ele o que aconteceu, né? Era uma mulher sábia, ela recebeu uma instrução do anjo do Senhor e ela chegou para o seu marido e contou tudo que havia acontecido. E ela diz que um homem de Deus foi a ela e relatou ali tudo que iria acontecer. E a Bíblia também diz que Manoá ele orou para que o anjo pudesse voltar, para que ele pudesse dar mais instruções, para que eles pudessem entender como proceder. Porque o anjo ele já deu uma ordem muito específica: você não pode comer, beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada imundo, e esse menino não vai poder cortar o cabelo porque ele vai ser nazireu.
Então a consagração de Sansão, ela já começou na mãe dele. A mãe dele teve que se santificar para gerar Sansão, para que ele fosse o nazireu de Deus e libertador de Israel. Olha quanta ação do Espírito de Deus naquele momento. Não foi só Sansão que foi cheio de Deus, mas a mãe dele, que a Bíblia não diz nem o nome, mas olha a importância que essa mulher teve, né? Porque ela teve ali que se guardar, ela teve que mudar a sua dieta, ela teve que mudar as suas bebidas, para que ela estivesse em condições de gerar alguém que seria nazireu desde o ventre. Maravilhoso isso. Mas o que seria um nazireu? Né? A gente sabe que nazireu é um voto, chama nazireado, né? A Bíblia chama de nazireado. E a gente encontra instruções sobre o nazireado no livro de Números. Tem muita gente que não gosta de ler o Velho Testamento, diz que Jesus cumpriu a lei, que não precisa. Eu digo para você, leia o Antigo Testamento. Muita coisa que Jesus fala está escrito no Antigo Testamento. Muita coisa que Jesus diz, quando ele diz está escrito. Inclusive nós temos um vídeo aqui que fala sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal para você assistir depois. Sobre Jesus usar a palavra de Deus para sair das tentações, né, para vencer a tentação. Então Jesus vira e mexe, ele dizia, está escrito, está escrito. Ele lia, ele entendia, ele conhecia a palavra de Deus. E no livro de Números, capítulo 6, que fala sobre o nazireado, é um texto grande, eu não vou ler o texto para não ficar grande demais o vídeo, mas a gente precisa ver aqui alguns pontos, né? Porque quando Deus começa a explicar, através de Moisés, qual era a atribuição, quais eram as obrigações de um nazireu, o que ele ia ter que se abster, né? Ele dizia que aquela pessoa, aquele homem ia chegar, ia fazer um voto de nazireado, e aquele homem ele ia ter que ter uma dieta específica, se abstendo de algumas coisas, e ele não poderia tocar em coisas imundas, ele não poderia cortar o seu cabelo, e isso está aqui na palavra do Senhor. Então, no livro de Números, capítulo 6, versículo 3, diz assim: de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Não beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Versículo 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedeiras do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará no corpo de um morto. Isso está no versículo 6. Então, daqui Moisés ainda continua dando as instruções, então ele vai dizer como proceder. Imagina que aquele nazireu estava sob voto e seu pai, sua mãe, alguém morria, ele precisava acudir, então ele tinha que fazer um ritual de purificação, né? Leia esse texto, é muito importante a gente entender, porque era um voto muito importante, era uma separação, Senhor. A gente, quando faz campanha, a gente faz um voto ao Senhor, né? Geralmente, quando a gente faz uma campanha, a gente faz um voto de oração, de jejum, de busca e de leitura da palavra, né? Para aumentar a nossa intimidade com Deus, a nossa proximidade com Deus, a nossa profundidade na palavra, para aumentar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Isso é muito importante, mas quando você não estiver em campanha, continue buscando a palavra, continue orando, continue buscando comunhão com o Espírito Santo. Ouça a sua voz, em nome de Jesus. Assim como Ele nos ouve, a gente ora, o Senhor nos ouve. Mas a gente também precisa ouvir quando Ele fala conosco. Amém? Então, a gente vê aqui que o nazireu ele não poderia beber vinho, nem bebida forte alguma, nem mesmo comer uvas, né? Quem gosta de uva, escreve aqui qual o tipo de uva que você mais gosta. Eu gosto daquela uva que vem sem caroço, a verdinha e a escura, né? Eu gosto mais da verdinha, a escura eu acho doce demais.
Mas se você botar qualquer prato de uva na minha frente, eu vou aceitar com muita alegria, porque é uma fruta maravilhosa. E o nazireu ele não poderia nem pegar uma uva do cacho e comer, porque fazia parte do voto. O voto com Deus é uma coisa muito importante. Então, se você vota, você tem que cumprir. Deus é um Deus de verdade. A gente viu no vídeo anterior que um dos papéis do Espírito Santo é nos guiar em verdade, né? Então, se eu voto ao Senhor, eu tenho que cumprir, eu tenho que ser verdadeiro nos meus votos. Então, Sansão, ele vivia sob esse voto. A gente vai ver aqui no livro de Juízes, voltando para Juízes, né, que depois do nascimento de Sansão, a Bíblia diz que, né, ele cresceu, né, foi criado, e o Senhor abençoou Sansão. E no final do versículo 13, no versículo 25, diz assim: e o Espírito do Senhor começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui já o Espírito Santo começando a mover Sansão, o Espírito de Deus começando a mover Sansão. E a gente vai ver que ele se casou ali com uma das mulheres, das filhas dos filisteus, e a Bíblia diz que já era atuação do Espírito de Deus, porque ele precisava ter alguma, vamos dizer assim, algum pretexto para começar a pelejar contra Israel, porque a intenção do nascimento de Sansão era libertar o povo, né? Ele iria ser a pessoa que ia se destacar para iniciar aquela, vamos dizer assim, aquela revolução, que o povo seria liberto dos filisteus. E Sansão, você pode ver no capítulo 14, que ele se casa, e depois com a mulher dos filisteus, e ele vai lá e ataca alguns dos filisteus, e a Bíblia diz, por exemplo, no versículo 6, assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, a seu pai e sua mãe nem deu a saber o que tinha feito. Aqui ele estava contando de um leão, que ele bramava contra a vida de Sansão, e Sansão foi lá com as próprias mãos e o matou. E o partiu como se fosse nada, como se fosse um papel. E depois, Sansão ele continuou tendo feitos. Além disso, ele era muito inteligente, ele gostava de enigmas, e ele lançava enigmas. E uma vez ele lançou um enigma contra os filisteus, e os filisteus não conseguiam desvendar aquele enigma, e eles usaram a mulher de Sansão, né, que ele tomou uma mulher do povo dos filisteus, e eles chantageavam ela para que ela insistisse que Sansão desse a revelação do significado. E ela tanto fez que diz que no 7º dia, que era o limite, Sansão tinha dado 7 dias para eles descobrirem, e naquele 7º dia ela contou, e as pessoas, Sansão falou para ela, né, e ela contou para os filisteus, e eles disseram para Sansão o significado, e Sansão ele não gostou daquilo, ele se sentiu enganado, e de novo o Espírito Santo se apossou dele, o Espírito do Senhor se apossou dele, lhe deu força, e ele matou aqueles homens. E depois ele pôs fogo na seara dos filisteus, e depois, quando ele foi amarrado pelos homens de Judá, porque os filisteus queriam capturá-lo, e os homens de Judá, ali para não ter uma represália, entregaram Sansão aos filisteus, e ele se deixou ser entregue, e depois ele rompeu aquelas cordas e matou todo mundo. Depois Sansão pegou uma queixada de burro e matou 1000 homens, e a Bíblia sempre diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, e Sansão fazia esses grandes feitos. E a partir do momento que Sansão se casa com Dalila, ali foi o início do fim, né? Porque Sansão, ele se casou com Dalila era uma prostituta, e Sansão foi lá e casou com ela, e ele amava Dalila. Só que Sansão ele confiava já demais na sua força. Imagina você, né, depois de grandes feitos, de ser muito ovacionado, muito elogiado, ou elogiada, ou ovacionada, né,
e a gente se enche de vaidade, de altivez, de autossuficiência, e às vezes esquece que é o Espírito de Deus que faz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Sansão ele passou a confiar somente na sua força. E aconteceu que quando Sansão ele estava com Dalila, os filisteus queriam capturá-lo de qualquer jeito. E eles chegaram para Dalila e eles negociavam com ela de forma que ela entregasse Sansão. E Sansão ele confiava demais na sua força e ele dizia: se você me amarrar com cordas novas, eu vou perder minha força. E eles iam lá, ela ia lá, amarrava eles e gritava: os filisteus estão aqui. E ele ia, arrebentava as cordas e se livrava dos filisteus. Aí depois ele disse que se ela amarrasse o cabelo dele, se ela trançasse o cabelo dele, e ele foi dando ali dicas falsas de como ele poderia ser derrotado, sendo que todas as vezes que ele se libertava e que ele afugentava os filisteus, você pode olhar no texto, no capítulo 16, você vai ver que a Bíblia não fala mais que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. A Bíblia não fala mais que o Espírito de Deus deu forças a Sansão. Aqui Sansão já estava por conta própria e ele nem percebeu. Você já viu um ventilador, quando você tira da tomada e a hélice ainda fica um tempinho girando? Mas ela não está mais recebendo energia. Assim é a nossa vida sem o Espírito Santo. E Sansão, quando ele caiu na besteira de falar a verdade, e Dalila já tinha dado sinais que ia traí-lo, e ela traiu mais uma vez, e Sansão foi capturado, e ele teve os olhos vazados, foi escravizado, foi humilhado, virou chacota, e Sansão terminou os seus dias, a sua vida, derrubando sobre si e sobre 3.000 filisteus um templo, né? Quando ele clama ao Senhor pela última vez, que fizesse que ele tivesse forças para poder se vingar dos filisteus. E ali termina a história de Sansão, um homem que tinha tudo para viver como um príncipe de Deus. E ele preferiu viver na libertinagem, ele quebrou seus votos, ele tocou em coisas, em mortos, ele não respeitou os votos, ele não respeitou nem as leis, né? E ele tomou mulheres dos filisteus, ele fez e aconteceu porque ele confiava demais na sua força e esqueceu de confiar em quem dava força para ele. Você pode ter muita força, você pode ter muita inteligência, você pode ter muito talento, muita sabedoria, você pode ser espetacular, mas sem o Espírito de Deus, a sua vida, o seu sucesso está em risco. Então, lembre-se, apegue-se ao Espírito Santo, honre a Ele, o dom que Ele te deu, use para honrar o nome dEle, para louvá-lo, para exaltar. Exalte o Espírito Santo com as suas atitudes, com as suas escolhas, com a sua obediência, com a sua submissão, com a sua santidade, em nome de Jesus. Sansão tinha que ser santo, e ele não viveu como um santo. Ele quebrou seus votos, ele agiu com libertinagem e foi enganado por uma prostituta. E terminou a sua vida morrendo em uma ação onde ele queria pela última vez sentir o gostinho de matar ali os filisteus. Então que isso não aconteça comigo e com você, que a gente não perca a unção, não perca a ação do Espírito Santo, não perca a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Que você não perca isso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, te peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e faça com que chegue a mais pessoas. Se você está aqui pela primeira vez, siga o nosso canal, ative o sininho e receba mais palavras do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.